seguidores, aqui é o sótão da Casa do Museu de Arroio do Meio, local que acolhe carinhosamente reuniões, exibições de filmes, enfim, vários eventos da comunidade acontecem aqui neste lugar tão acolhedor, na Casa do Museu. Aqui conosco está Sérgio Nunes Lopes, que é o coordenador da Casa do Museu. E como ontem nós vivenciamos os momentos, os festejos dos 90 anos de Arroio do Meio, é interessante nós sabermos um pouco mais do nosso município. Porque às vezes a gente comemora, professor, mas não sabe nem como começou o município, de onde veio, de onde se desmembrou, né? Então o professor Sérgio nos fará um traçado deste contexto. Tudo contigo, professor. Muito obrigado. Legal participar aqui da RDK, desse canal tão relevante para a comunicação regional. Pois 1934, 2024, são 90 anos, né? 90 anos é bastante história, mas é interessante a gente pensar, como feito na introdução aí pela classe, o contexto disso tudo, né? A gente está vivendo o começo dos anos 30. Como é que estava o Brasil e o mundo nessa época? Nós estávamos nos ressentindo ainda de um evento mundial, né, que foi a quebra da Bolsa de Nova York. A economia mundo já existia e o Brasil e Arroio do Meio, já pujante economicamente, na época distrito de Lajeado, também estava se ressentindo e se reorganizando. O Brasil vivia um momento de passagem entre a Primeira República, que foi desde a proclamação em 1889 até 1930, e em 1930 a gente tem a Revolução de 30 com Getúlio Vargas chegando ao poder. Então tudo isso está no contexto dos movimentos emancipacionistas que começam a acontecer aqui nesse distrito de Lajeado, que virará Arroio do Meio no dia 28 de novembro de 1934. Então, a gente tinha o governo provisório do Getúlio Vargas, a Revolução de 1932, todo mundo querendo uma Constituição nova. E aqui, além dessas preocupações com a política nacional, havia um movimento de pessoas querendo a emancipação de Arroio do Meio, que acaba, então, se efetivando pela lei de 1934. O município se instala em 1935. E o que está acontecendo por aqui tudo nesta época, né? Se a gente lembrar da Ponte de Ferro, tão falada nos últimos tempos, ela está em processo, né? Porque ela começa em 1927, é parada em 29, as estruturas ficam por ali, como agora a gente tem a Ponte da 130 que está lá com gente trabalhando, pois nesta época que Arroio do Meio estava querendo virar município, tinha uma obra que não andava também, estava meio devagar ali. Até que 10 anos depois, no dia 16 de julho de 39, o jovem município de Arroio do Meio teria então a ponte já inaugurada, a Ponte de Ferro. Mas então, esse contexto todo, tem coisas acontecendo em nível nacional, em nível mundial, com a crise de 29, e aqui pessoas se mobilizando para então chegar até o governo do Estado, que na época era por intervenção. Vamos lembrar que a gente está vivendo o período de Getúlio Vargas, a Era Vargas, que vai de 1930 até 1945 no Brasil, sendo que em 1937 nós temos o Estado Novo, naquele período de exceção, de nacionalização, e Arroio do Meio está surgindo. Então os primeiros prefeitos de Arroio do Meio são nomeados, eles não são eleitos pelos eleitores, porque não existiam eleições diretas, né? Só mais tarde um pouco é que a gente vai ter as eleições diretas. Então, Arroio do Meio, nesse contexto todo aí, né? Saindo da crise de 29 mundial, estruturando uma nova república com a Era Vargas, e Arroio do Meio se constituindo um município no meio disso tudo, com obras de infraestrutura como a Ponte de Ferro, por exemplo, sendo feitas neste contexto. Emancipado, Arroio do Meio emancipou, se tornou-se município.
o que aconteceu no decorrer desta história? Tu falavas em modificação do mapa do município. Como é que estamos hoje? Isso é bem importante, né? Arroio do Meio, quando surgiu em 1934, ele era bem maior do que atualmente, né? Por exemplo, em 1964, a gente vai ter a emancipação de Nova Brécia, que vai levar um pedaço daquele que era o território de Arroio do Meio. Então, 1964, enquanto a gente tinha um regime de exceção no Brasil, né, o ano do começo da ditadura militar, Arroio do Meio estava perdendo um pedaço, né, com a emancipação de Nova Brécia. Depois, em 1988, é a vez de Pouso Novo. Imagina, Arroio do Meio e até as margens da 386, lá na Serra de Pouso Novo. Pois então, lá era Arroio do Meio. E em 1988, então, emancipa-se Pouso Novo. Ou seja, Arroio do Meio tem o seu mapa modificado de novo. Fica um pouquinho menor. 1992, bem perto de nós já, né? Pois então, no dia 20 de março de 1992, 2 distritos de Arroio do Meio também serão reconhecidos como municípios. Eu falo de Capitão e Travesseiro. 20 de março de 1992. Desde então, desde março de 92, Arroio do Meio tem a circunscrição, as fronteiras que nós temos até hoje, em 2024, nos seus 90 anos. Então, bastantes coisas aconteceram, né? Desde o processo da emancipação, passando por essas alterações e emancipações que modificam o espaço de Arroio do Meio. E hoje, então, nós temos... tu tens uma ideia, assim, do nosso espaço geográfico, do tamanho? Eu não tenho os dados geográficos, mas é bem fácil de encontrar. Eu coloco aqui como uma das fontes de busca, tanto na biblioteca, mas também ele está digital. É o livro Arroio do Meio, Entre Rios e Povos, que resume a história de Arroio do Meio desde o processo dos primeiros grupos humanos que aqui chegam, cuja a comprovação documental a gente tem na cultura material, inclusive numa exposição aqui embaixo, na sala de exposições do museu, que depois a gente pode mostrar as imagens. Esse livro, então, traz desde os primeiros seres humanos que chegam por aqui há cerca de 2.000 anos antes do presente, até a contemporaneidade, tendo todas essas mudanças exemplificadas, inclusive em mapas. Então, basta buscar na rede mundial de computadores, na internet, Arroio do Meio, Entre Rios e Povos. São páginas e páginas para a gente passear por 2.000 anos de história do que hoje nós conhecemos como Arroio do Meio. Como Arroio do Meio, né? E a ti coube, né, ser coordenador da Casa do Museu. O que uma casa de museu guarda de sua cidade? Os museus, as bibliotecas, os lugares de guarda de acervo são lugares de guardas de objetos que despertam a memória. Assim é com a gente em relação às pessoas que a gente gosta, a gente se lembra de situações que a gente viveu com elas e às vezes o que nos remete a essas lembranças são objetos, como uma roupa, como algum objeto que essa pessoa utilizava, o jeito de fazer as coisas. Com os municípios, com os lugares, não é diferente. Os momentos fortes, né, os marcos da história dos lugares, geram registros. Esses registros são documentos, sejam eles documentos tridimensionais, como uma peça indígena trabalhada há 2.000 anos atrás, ou uma roupa que foi utilizada por alguém que representou Arroio do Meio em outros contextos e que acha por bem destinar isso para um acervo. Então, no nosso acervo aqui, a gente tem mais de 11.000 peças catalogadas sobre vários momentos da história de Arroio do Meio e de instituições também. A gente tem aqui, por exemplo, uma parte do acervo que se vincula ao Hospital São José. Uma parte das primeiras instalações do hospital está por aqui. A gente tem objetos que remetem
aos registros, né? Por exemplo, fotografias. A gente tem mais de 7.000 fotografias ao longo desse tempo todo, desde antes da emancipação até depois dela, passando por momentos e situações dramáticas da história do município, como por exemplo a enchente de 41. A gente tinha os registros aqui que até bem pouco tempo era muito buscada, porque tinha sido algo excepcional, superado só agora, neste ano, justamente em 2024, com a enchente que a gente teve de maio. Então, são registros, desde registros imagéticos até outros tipos de registros que a gente tem. Por exemplo, o comércio da cidade, uma parte daquilo que documenta os movimentos da Casa Comercial Mexe, por exemplo, os borradores, que são os livros onde o caixeiro, onde o balconista anotava o que cada pessoa levava para depois pagar. O famoso caderninho de comprar fiado, alguns a gente tem aqui na Casa Comercial Mexe, lá de 1915, 1920, até os anos 60, 70, quando a casa muda de jeito de funcionar. Está tudo por aqui. Sérgio, nós vamos então dar uma passeada agora lá para a parte onde estão essas exposições, para dar uma olhadinha lá e mostrar para o nosso público também. Sim. Aqui, nesse expositor, por exemplo, a gente tem um documento histórico das primeiras pessoas que habitaram essa região. Por exemplo, essa vasilha de cerâmica que foi encontrada lá na localidade de São Caetano e doado ao museu pela família do seu Astor e da dona Beatriz Loma, é um objeto utilizado pelas populações indígenas Guarani. E a gente tem neste documento o fazer humano exemplificado na decoração da cerâmica. A pessoa que fez essa vasilha, se vocês olharem com cuidado e derem um zoom, a gente vai ver que tem a unha dela, porque ela foi fazendo uma decoração. Também nesse expositor a gente tem material lítico, né? Material de pedra, um machado polido, guarani, quebrado, e um biface também utilizado para raspar, para resolver os problemas do cotidiano das pessoas que viveram no espaço que hoje é Arroio do Meio há mais ou menos 2.000 anos. Então, hoje a gente chama de Arroio do Meio. Essas pessoas que estavam nesses espaços naquele tempo chamavam de outra coisa. Tá? Sim, então verdade. A gente tem aqui a exposição que se intitula Paisagem Cultural Tupi-Guarani em Arroio do Meio, dos séculos 17 ao século 19. Temos também aqui do lado outra exposição, né, professor? Exatamente. Podemos passear por aqui. A exposição Mão de Ouro, que é assinada pela Iselda Pelisson. E nessa exposição que tem o acervo da Iselda em exposição, que é uma pessoa que trabalha com forte postura, nós temos uma peça que é do Museu Municipal. Esta peça aqui, que foi doada para o museu. E testemunha o tiro de guerra daqui do município. Ótimo. E os restantes são vestimentas doadas do acervo da Iselda? Ou... algumas, então essa aqui é do Museu Municipal, alguns vestidos também são do acervo do museu as demais peças são do acervo pessoal da Iselda Pelisson. Aquela TV, por exemplo, é do museu, uma TV muito antiga, né? As primeiras TVs que existiam era praticamente um móvel dentro da casa. E as pessoas podem vir aqui e apreciar esse material do museu quando? Sem dúvida, todos os dias o museu está aberto, das 8 até às 16h45. Estamos à disposição para receber tanto pessoas individuais que queiram apenas contemplar o que aqui está, quanto grupos que queiram interagir e ter uma visita guiada, né, com uma explicação mais contextualizada do que por aqui está acontecendo. No caso dos grupos, basta agendar, basta entrar em contato com a gente.
Então tá, muito obrigada, professor, por nos receber aqui na casa. Obrigado a vocês. RDK de Arroio do Meio, do Museu Municipal.